15. Esse, pai? Efésios capítulo 4, versículos 14 e 15. Nós vamos ler a palavra do Senhor. Essa aqui é ruim de localizar, ela não tem um marcador. É diferente isso. Pra frente de Coríntios um pouquinho. Fala, desse, pai? Aqui Gálatas, não tem, Efésios, pai. Aqui também não. História de Jesus. O primeiro é o 7. O primeiro é o 7. O primeiro? Efésios, achei. Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Achei. Então vamos ler. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém? Senhor Deus, abençoa-nos, Senhor. Abençoa a leitura da Tua Palavra. Abre o nosso entendimento, Senhor. Revela em nossos corações a Tua Santa Palavra. Peço, Senhor, a Tua glória. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos sabem que sempre que há uma advertência é porque há perigo. Se o apóstolo São Paulo não visse perigo, ele não teria avisado sobre pessoas, pregadores, que pensam que conhecem o Senhor Jesus Cristo, pensam que conhecem a palavra do Senhor, mas, como Paulo diz aqui, enganam fraudulosamente. Se tem um aviso, é porque há perigo. Quando nós vamos na pista, existem umas placas amarelas chamadas placas de advertência. Você já pensou se a pista não tivesse placa de advertência? Você vem a 100 por hora, à noite, de repente você dá de cara com uma curva fechada, a 100 por hora, pode estar chovendo, e você corta a reta e cai dentro do rio ou cai de ribanceira abaixo. Mas lá atrás tinha uma placa de advertência, o desenho de uma curva, ou uma curva em S. Existia uma advertência. Cair, sofrer um dano, tendo a placa de advertência, é a escolha da pessoa. Há poucos dias atrás, um carro aqui entrou na frente de uma carreta por ignorar a placa de advertência. Numa curva se perdeu e entrou de frente com a carreta. Vinha em alta velocidade, não prestou atenção na placa, avisando que era uma curva, cortou reto e pegou uma carreta de frente. Toda vez que nós negligenciarmos a advertência, com certeza, irmãos, com certeza haverá danos. O bom grana de Deus é misericordioso
E ele pode não, ele te perdoa, mas o preço Deus nunca tira. É da natureza dele não tirar correção. Então aqui o apóstolo São Paulo está advertindo, para não sermos mais meninos. Ele chegou a dizer para os hebreus, ele disse, vocês pelo tempo já deveriam ser mestres, mas eu tenho que tratar vocês com leite ainda. Na mensagem dos selos, na mensagem do intervalo, o profeta fazendo dizendo para a audiência, eu vou ler tal escritura, vocês querem acompanhar? Façam as anotações para que vocês leiam em vossas casas, estudem em vossas casas e o Espírito Santo revele em vossos corações. Então, há uma advertência. Havendo uma advertência, é porque há perigo. O profeta diz assim, que uma mentira, ela tem 99% de verdade. Os irmãos sabiam que dentro do Evangelho da mensagem, existe muita gente pregando mentira? As Escrituras afirmam que, se fosse possível, enganaria os escolhidos. Mas esse 1% que Satanás colocou para as pessoas e que ele não consegue ver, ele é um enganado. E ele está pregando mentira. Ele é um falso. Ela é uma falsa. Não importa. O apóstolo São Paulo deixou a advertência. Porque, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Está vendo do que ele está avisando? De ensinamentos contrários à palavra do Senhor. Porque ele falou de doutrina, o aviso aqui é sobre doutrina. Se nós estamos na rodovia e a placa é sobre curva, eu não preciso me preocupar com um terreno escorregadio, porque ele não está falando de terreno escorregadio, está falando de uma curva. Se a placa é de vento lateral, eu não preciso me preocupar com curva, porque o problema é o vento, não é nenhuma curva. Então aqui Paulo está avisando sobre doutrinas. Todo vento de doutrina pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Não, o que é frauduloso? O que é uma fraude? Vocês sabiam que para conseguir uma fraude, quem vai aplicar uma fraude, ele tem que trabalhar quase 100% em cima do que é correto, para poder enganar o sistema? Se você já entrar lá com um monte de coisa errada, ninguém aprova aqui, não vai para campo nenhum. Fraudulosamente, é enganando com astúcia, mostrando um tanto do Evangelho, mas omitindo algumas coisas ou ensinando algumas coisas que não vêm da mesma fonte. Antes, seguindo a verdade, em caridade, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Agora, por que tem gente que prefere pregar 99% do Evangelho do que o 100% do Evangelho? E sabia que isso é proposital? Sabe por que é proposital? Nós estávamos conversando isso no culto passado. Porque quando o Senhor adota o Espírito de Cristo, quando o Senhor dá lado para o Espírito Santo, as pessoas não suportam mais ficar perto do Senhor. E você mesmo tem que fazer uma rendição, porque você mesmo não consegue ficar na presença de Cristo se não houver uma rendição. E no 99% é a coisa mais fácil ser crente. Não existe pressão espiritual.
Porque quando você admitiu uma interpretação do Evangelho, deu lado para um demônio. E o Espírito Santo alçou voo dali. O profeta diz, ele não aceita 99% de sua palavra. Que homem que quer uma mulher, 99%, ela fica 29 dias na casa dele, mas um dia ela posa com outro cara em outro lugar. Por que a igreja foi chamada prostituta dentro do Evangelho? Porque ela tinha dois cabeças. Aceitava a palavra de Deus em parte e aceitava a doutrina de homem em parte. Ela tinha dois cabeças. E uma cabeça, uma mulher que tem dois cabeças, ela é chamada adúltera, prostituta. Quando alguém mexe nas escrituras, seja lá um risquinho, o que seja, o Espírito Santo afastou daquele lugar. E somente um espírito religioso ficou ali. E é muito fácil nós nos darmos com o espírito religioso. Não há pressão, não há cobrança, não há nada. Tudo está muito bom, está muito belo. Enche igreja. Ah, mas o correto não seria encher a igreja com a pregação do Evangelho? Do 100% do Evangelho? Não seria esse o correto? Encher a igreja com 100% do Evangelho? Seria, né? Mas existe uma escritura, uma de várias escrituras, que nos alerta que o povo que creria no 100% do Evangelho seria uma tão grande minoria que não seria nem contada pela população. Enoque andou com Deus e Deus o tomou para si. Abraão andou com Deus e ficou lá no deserto sozinho. Ficou na posição, só que o Senhor foi lá ter com Abraão. O Senhor não foi lá ter com Ló em Sodoma, no mundo, na religião. Quem foi os mensageiros, os anjos. O Senhor foi ter com o seu filho. Quantos eram? Um. Está vendo por que não enche igreja? Porque já está profetizado que não enche. O irmão Branham lotava audiências? Lotava audiências. Milhares e milhares de pessoas. Mas eles não vinham por causa do Evangelho. Eles vinham por causa das bênçãos. Eles não tinham a revelação. Eles vinham por causa de cura, por causa de bênçãos naturais, diversos tipos de bênçãos. Você quer isso nas Escrituras? As pessoas andavam atrás do Senhor Jesus Cristo, que é o próprio Deus na terra, por causa das bênçãos, não era por causa da revelação. Eles nem sabiam quem era o Senhor Jesus Cristo. Eles só estavam vendo. A Bíblia diz, o judeu pede sinal, o grego pede sabedoria. Então o judeu estava vendo. Moço, aqui só tinha 2 peixinhos e 5 pão. Como que esse tanto de gente comeu? E ainda sobrou 12 cestos. Uma certa vez um crítico disse, mas naquele tempo os pães eram grandes demais. Mas será que esse crítico não lê a Escritura? Sobrou 12 cestos, tinha 2 pão, 2 peixes e 5 pão. Será que os 5 pão já enchia 12 cestos? Porque sobrou 12 cestos. Ele não veio com 12 cestos, ele veio com 5 pães, o menino. A pessoa que trouxe 5 pãezinhos. De sobra foi 12 cestos. Então, para que os pães fossem tão grandes assim, tinha que vir pelo menos 12 cestos, né? Para sobrar o mesmo tanto. Desperdiçou. Comer e sobrou o mesmo tanto. Esse pão ele faz milagre sozinho. Então é uma tamanha ignorância. Então eles viam as coisas, mas esse povo, eles ouviam ali, não tinha nada em secreto, nada, sabe, nada assim, propaganda, como o profeta diz, não é uma injeção de Radical, não é uma vitamina que te anima na hora, se você não tomar amanhã de novo, você já está morrendo. Era coisa aberta. O Senhor Jesus disse para os discípulos, dê comida para o povo. Os discípulos, mestre, mas como dar comida para o povo? O povo está aqui o dia inteiro atrás do Senhor, cada um saiu das suas casas, está andando o dia inteiro aqui esperando uma bênção, cair uma migalha de bênção para cada um. Não tem comida para tanta gente. 10.000 pessoas sentadas. Eles ainda não enxergavam claramente aonde e com quem que eles estavam andando.
Sobrou 12 cestos, depois que todo mundo comeu, que não aguentava nem andar. E mais, o profeta diz, era pão assadinho e peixe assadinho. Assados. O Senhor multiplicou pão e peixe assado. Todo mundo comeu peixe assado. Eu tinha uma ideia antigamente que eram uns peixes, o menino vinha vindo do mar com alguns peixes frescos ali. E o Senhor multiplicou e cada um rasgou e comeu daquele jeito mesmo. Não, o profeta disse que era assado. O menino vinha vindo com peixe assado e pão assado. Comeram gostoso, que nem tivesse uma festa. Todo mundo distribuindo comida quentinha ali, assadinha. O Senhor não dá o pior, né? Sempre o melhor. Mas o dia que o Senhor Jesus disse assim, quem não comer da minha carne e não beber do meu sangue, não tem vida em vós mesmos. O profeta diz, ele fez aquilo de propósito, para limpar os incrédulos de perto dele. O profeta diz, ele fez de propósito. Agora vocês vão ver quem realmente recebeu alguma revelação. E o irmão Brana diz, e os discípulos também não sabiam. Mas tinha eleição dentro deles. O irmão Brana diz, eles também não entenderam nada do que ele falou. Mas tinha eleição, mesmo não entendendo, mesmo não sabendo, eles simplesmente permaneceram na posição. Porque que ele era o Messias, eles criam. Os sinais. Então, eles não seguiam o Senhor Jesus porque eles criam nele que ele era o Messias, que eles tinham a revelação. O irmão Brana diz, a multidão, os médicos, os teólogos, os estudados que estavam ali rodeando, não era nem os 70 discípulos, não. A população que vinha em cima, em massa, ouvia o mestre. Sabedoria, enorme sabedoria. Com 12 anos ele estava no templo ensinando o sacerdote. Você sabe o que é ensinar um sacerdote? Um homem que viveu a vida em cima dos livros da lei, mas não compreendia o que eles liam. O Senhor Jesus não estava ali ensinando os livros de Moisés para eles, não. Estava mostrando o que estava acontecendo, o cumprimento daqueles livros. Revelação é esclarecimento. Citar a Bíblia não é revelação. E eles também não compreendiam. Quando o Senhor Jesus disse isso, eles se foram. Eles estavam atrás de conhecimento, eles estavam atrás de bênçãos, de cura, de comida. Quando o irmão Brana começou a fazer milagres, eles estavam atrás de bênçãos, de comida. Não tinham revelação. A congregação espiritual do irmão Brana, bom, o profeta era um homem cheio do discernimento do Espírito Santo. Ele disse assim, duvido que suba 12 dentro dos Estados Unidos. Será que ele sabia quem estava andando com ele ou não sabia? Ele não falou dentro de Jeffersonville, não. Ele falou dentro dos Estados Unidos. Mas para lá, irmão Bruno. Ontem não cabia gente aqui dentro desse tabernáculo. Semana passada tinha 5 mil lá no ginásio. Outro dia tinha 20 mil lá no teatro. Outro dia tinha quase 50 mil pessoas em campo aberto. O senhor vai falar que duvido que suba 12 dentro dos Estados Unidos? Olha o tamanho que era a congregação de revelação. Mas sabe por que era tão pequeno assim? Porque é muito mais fácil você dar ouvido para uma... Vamos ler aqui? Não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina. Tem gente que se deixa levar por vento de doutrina intencionalmente. Ah, mas o pastor fulano é da mensagem, mas ele nem liga quando a gente corta a ponta do cabelo. Ele não liga quando a gente usa uma saia mais curta, mostrando o joelho. Ou a unha comprida, uma base na unha, ele não fala nada, ele não critica. É cômodo para aquela pessoa crer numa falsa doutrina. Ah, mas eu sou da mensagem, eu sou batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Existe alguma promessa de salvação em cima disso? Existe uma promessa de salvação em cima dos santificados e cheios do Espírito Santo. Ele diz, sede santo como eu sou santo.
E ele orando ao Pai, ele diz: Pai, eu rogo para que eles sejam um comigo, como eu sou um com o Senhor. Como é que eu vou ser um com o Senhor Jesus Cristo? Com o Espírito Santo? Na mensagem O Tempo da Colheita, no parágrafo 152, estou ficando velho, o irmão Branham diz assim: ele é como alguns membros de igreja, mesmo sabendo que ele foi apanhado, por Satanás, o profeta está dizendo. É como alguns membros de igreja que, mesmo sabendo que foi apanhado, ele não solta aquilo. Se eu soltar, eles me colocarão para fora da organização. Isto é simplesmente, somente o ministro diz assim: se eu pregar isso daí, eu fecho a igreja. Não vem um membro mais. Se eu falar do cabelo das irmãs, cortando ponta de cabelo, a irmã não volta no outro culto. Sabe de uma coisa? O Senhor Jesus fez aquilo propositalmente, para eles ir embora, os incrédulos ir embora. Ele não vai para o céu mesmo, ficar ali esquentando o banco. Ah, mas você está doido, pregador? Pregar propositalmente para a pessoa ir embora? Ué, cada um vai para o seu lugar, ué. Briga com o Senhor Jesus, foi Ele que fez isso, não fui eu. Eles me colocarão para fora da organização. Isto é simplesmente a sua morte. Isto é tudo, correto? Observem, ali está ele segurando naquilo. Ele não quer perder aquilo. Agora, Satanás tentou a sua mesma tática com Jesus. Ele quis dar um evangelho mais ajeitado para o Senhor Jesus Cristo, né? Melhor do que é a palavra de Deus. Não é o que está acontecendo? O que os ministros estão dando para os membros da mensagem? Um evangelho mais folgado. Não é o evangelho de Cristo. Evangelho significa boas novas. Não é as boas novas de salvação. Vamos ler aqui no 15 do 4 de Efésios. Antes, no final do 14. Pelo engano de homens que com astúcia enganam fraudulosamente, mexer nas escrituras e dar um evangelho mais frouxo para a pessoa, é um evangelho frauduloso. Agora, Satanás tentou a sua mesma tática com Jesus, que ele tentou com o restante deles. Ele tentou fazê-lo comer algo além da prometida, do prometido pão, palavra. Porque Jesus disse: está escrito. Satanás oferecia uma coisa além, ele disse: não, fique só com a palavra. Está escrito assim. Come aí, ó, faz isso aí, você pode. Sei quem é você, te conheço. Eu estava lá, ué. Quando você foi feito, o teu corpo foi feito lá no comecinho. O Apocalipse não diz que ele é o princípio, o primeiro da criação? Deus era Espírito. O irmão Brana diz: um dia ele estava sozinho, porque ele é eterno, e só existe uma forma de vida eterna, que é Deus. Ninguém mais podia estar com ele, nem anjo, nem nada. Um dia ele era um ser eterno, não era nem Deus, o profeta diz. Ele estava só na eternidade. E para ele ser visto, ele teve que criar o primeiro corpo. Leia ele em Apocalipse, ele é o princípio da criação de Deus, o primogênito, o alfa, o ômega. Ele foi o primeiro corpo a ser criado, físico, primeiro matéria para ser vista, porque Deus é Espírito. Depois, quando ele criou Lucifer, sabe que Lucifer não conhecia ele? O maior anjo dos anjos. Mas ele veio na condição humana. Satanás falou: quero ver se aqui, como homem, nascido do pecado, nascido de mulher, não de pecado nem em pecado, mas com todas as debilidades que um ser humano pode ter. E ele já estava couro e osso, 40 dias sem comer. Se vocês pensam que quer passar fome por 40 dias, nós não conseguimos nem sonhar, porque nós comemos todo dia, 2, 3 vezes no dia. Quando o general Tito sitiou Jerusalém, cercou Jerusalém,
A história conta que eles comeram tudo que tinha dentro da cidade, depois comeram as cascas das árvores, tudo que deu para ser comido, e depois começou a matar os filhos um dos outros e comer os filhos um dos outros. Você vê a condição que chega o ser humano quando ele está a ponto de morte, com fome. Satanás sabia que o Senhor estava, o corpo físico dele estava muito debilitado. Por isso ele tentou, ele não tentou com uma coisa que ele sabia, não, isso aqui está mole, não, ele sabia que o negócio estava feito, estava a ponto de morte. Do físico dele ser eliminado. Mas o que o Senhor Jesus fez? O profeta diz aqui, Jesus disse, está escrito. Gente, pega a mensagem de Deus em simplicidade. O profeta diz, é tão simples que as pessoas passam por cima. A simplicidade de ficar com a palavra de Deus do jeito que ela é, sem mexer nem para lá nem para cá. Ah, mas isso é muito simples, como é com isso aí que ele vai salvar. O poder está na simplicidade. Em ficar com o Evangelho do jeito que ele é. O poder está nisso. A bênção está nisso. Em ficar com ele do jeito que é. Não acrescente. Ah, mas não, se você prega o Evangelho do jeito que é, não tem pulo na igreja, não tem movimento. Eu prefiro ficar sem pular o resto da minha vida, ou a vida inteira nunca ter pulado, e ir para o céu. Aí fica com a palavra. Ele vai te honrar, ele vai te salvar, porque ele prometeu, ele tem que cumprir. Se você não der nenhum grito, nenhum pulo, se ele não quiser manifestar isso em nós, e se quiser também, ele é Deus. Está escrito, nem só de pão viverá o homem. Vem? Ele tentou fazer com que ele o obedecesse, embora isso parecesse muito bom. Parecia que ele podia alimentar a si mesmo. E ele poderia ter feito isto. Você pode agir da forma que desejares também. Você pode tomar isto ou deixar isto, qualquer um dos dois que desejares. Agora, se aquele já entra em outro assunto. Satanás falou para o Mombrana, para o Senhor Jesus, você pode fazer isso, você pode fazer o que você quiser. Posso sim. Então eu vou ficar com a palavra. O homem que podia fazer o que queria, ficou com o que já estava escrito. Não mexeu, não alterou. Ele disse, eu não vim para abrogar, não vim para anular a palavra, a lei, e sim cumprir ela. E você pode ver que a vida de Cristo e seus ensinamentos foi baseado em cima do que já estava escrito. Ele veio cumprir o que estava escrito. Ele não veio trazer nada diferente do que já tinha. Sim, o entendimento, a revelação. Mensagem dos selos, os 7 selos, revelação dos 7 selos, no parágrafo 74 da mensagem, a brecha entre as eras e os selos, Mombrana diz assim, todos vocês me têm ouvido dizer que pessoas disseram, o diabo me fez fazer isso. O profeta diz, não, o diabo não fez. Você simplesmente não estava selado dentro. Porque quando você está selado dentro, ele está selado fora. Sim, está vendo? Agora, você foi até ele. Ele não poderia ter entrado em você. Porque a única maneira de entrar em você é passar pelo mesmo processo que você passou. Ele teria que ser salvo, santificado, cheio do Espírito Santo. Então ele seria seu irmão. Assim, veja, assim ele não fez isso. Não. Você só foi até a fronteira e voltou, cobiçando as coisas do mundo. Você não chegou a entrar em Canaã. Veja, do outro lado do Jordão, a morte para si mesmo, está vendo? O profeta diz, você vai querer pôr a culpa no diabo? Eu vou querer pôr a culpa no diabo? Ele nem pode entrar em mim.
Eu fui justificado, lavado com o sangue do Senhor Jesus Cristo, esse templo aqui. Tenho sido santificado pelo poder do Senhor Jesus Cristo. E já posso até estar selado com o Espírito Santo. Isso não elimina a possibilidade de eu dar atenção para Satanás. Ele não pode entrar em mim e me levar lá, empurrar lá, porque senão ele teria que passar pelo processo. Esse templo está guardado. Ele teria que passar pelo processo, o Mumbrana diz. Ele teria que ser santificado, ele teria que ser purificado e ser meu irmão. Como ele não pode fazer isso, mas ele pode chamar minha atenção. E como nós fomos colocados na lei do livre-arbítrio, e Satanás sabe disso, porque está na Escritura, e ele conhece a Escritura, a lei do direito de escolha. Então, ele não pode vir diretamente, ele vem subterfúgio. Balaque tentava amaldiçoar Israel, não conseguia. Todo o tempo que Balaque, mas não dá certo. Não adianta jogar praga em cima desse povo, vira bênção. Por quê? Porque existia uma promessa em cima daquele povo. E mais ainda, além de haver uma promessa, havia uma exortação. Aquele que abençoar Israel será abençoado, e aquele que amaldiçoar Israel será amaldiçoado. Lançava uma maldição, o que caiu lá? Ele só prosperou mais. Aí Balaque vai consultar o falso profeta, o falso ensinador. Por que eu não consigo derrotar aquele povo? Ele falou, porque existe uma promessa de bênção em cima desse povo. E foi dada pelo Criador, o maior de tudo. Ninguém pode interferir nisso. O falso profeta vem e fala, só que tem uma coisa, tem um jeito. Você conseguir fazer ele quebrar a palavra desse Criador, aí ele é obrigado a castigar eles, por causa da sua própria palavra. Convida eles para um banquete, uma festa, como amigos, e oferece comida sacrificada a ídolos, faz eles pecar contra o Deus deles, aí você vai ver a derrota deles. Você está vendo? Usar de subterfúgio, de astúcia. Ele não tem como entrar em você e te empurrando, eu não quero, eu não quero, eu não quero, eu não quero, e ele está te levando. Tem como não. Mas ele pode vir armar um laço. Paulo disse que o Senhor nos livre de todos os dardos inflamados do maligno. Não é um dardo inflamado, um dardo envenenado, endemoniado. Satanás manda seus súditos armar um laço. Porque a Bíblia diz para nós ser simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Você já viu uma cobra desavisada? Já viu uma serpente dormindo de botina, como diz o ditado? Você nunca pega uma cobra desavisada. Ela já está te observando, te escutando faz tempo. Você nunca chega nela, ela está desavisada. Está sempre esperando. Dentro. O Mombrana fala assim, para que nós viemos à igreja? Para ser membro de igreja? Bom, em primeiro lugar, nós só devemos sentar num lugar para ouvir a palavra de Deus se nós respeitamos aquele oficial. Se eu não crer que aquele homem é um vaso do Senhor Jesus Cristo, e é através dele o Senhor usa e fala, eu não devo sentar naquele lugar, porque homem nenhum tem nada para ninguém, somente o Senhor Jesus Cristo é o nosso alimentador. Mas se você crê que o pregador é um homem sincero, um vaso do Senhor, toda vez o Senhor Jesus Cristo tem um recado, toda vez ele tem um alimento. Aí o Mombrana diz assim, você vai à igreja para analisar a tua vida com a palavra de Deus, de acordo com os recados que o Espírito Santo dá, e com isso crescer, prosperar, melhorar. Mas algumas pessoas, mensagem do tempo da colheita, parágrafo
Deixa eu citar o parágrafo, porque aí depois, se alguém quiser ler, tiver a mensagem. Deixa eu ver aqui agora. Vou pegar na anotação, fica mais rápido. 152. A pessoa não quer soltar o pecado dela. Pegou, gostou e não quer largar. Já pensou? Que situação? Mas o perigo está na onde nós lemos aqui, ó. Homens que pregam um evangelho fraudulento. Porque ele é mentiroso. Ele está falando para aquela pessoa que ela vai para o céu, que ela está bem, que está tudo certo, que o Senhor Jesus Cristo é bonzinho. Eles arrumam uns sentimentos para o Senhor Jesus Cristo que nem tem na Bíblia. Como é que você pega a Bíblia e diz que Deus é amor e depois fala que Ele é um bobo? Porque se Ele é amor, a Bíblia diz, Ele mesmo disse, eu corrijo e castigo a todos quantos eu amo. Aí Ele não corrigiu coisa nenhuma, Ele não castigou como filho coisa nenhuma, e você e eu vivemos como o resto do mundo, o profeta diz. Aí Ele volta, na volta dele, Ele vai ser tão bonzinho e vai pôr todo mundo no céu. Aí Ele vai ter que pôr todo mundo aí, católicos, espíritas, todo mundo. Ele não vai reconhecer nada do homem, nenhuma coisa humana. Ele vai reconhecer somente o Espírito Santo dele no homem. No dia que o Senhor voltar, Ele só vai identificar com o Espírito Santo dele nas pessoas, mais nada. Lembra da história do imã? Tem que ter a mesma natureza. O Mombrana diz, por que os outros metais não sobem? O homem diz, porque não tem a mesma natureza. Tem que ter a mesma natureza para subir. Uma comparação mais clara que essa. Então, é ser cheio do Espírito Santo. Não dar ouvido para doutrinas. Graças a Deus que o Espírito Santo nos tem, vamos dizer assim, livrado. Nós temos liberdade para examinar tudo. O profeta diz, a Bíblia ensina isso. Examinar os espíritos para ver se provém do Senhor. Se um espírito, um ensinamento, uma doutrina tiver alguma sombra, alguma coisa que está contra as Escrituras, está fora. Na carta aos Efésios, primeira carta da igreja, João, ungido pelo Espírito do Senhor, vocês podem ler lá que o Senhor faz uma exortação aos Efésios e faz um elogio aos Efésios. E vocês colocaram à prova aqueles que diziam ser crentes e não eram. Eles não aceitavam qualquer coisa no Mombrana disso. Ou era o evangelho puro, ou nada de conversa fiada. Eles não aceitaram. E o Senhor fez um elogio para eles. Vocês puseram à prova aqueles que diziam ser irmãos, que diziam ser os sacerdotes de Cristo, e não eram. Então vamos tomar cuidado, né? Cuidado com essas doutrinas. Fique somente do jeito que o Senhor Jesus deu o exemplo, está escrito. Isso é tudo que eu e você precisamos para encontrar com o Senhor naquele dia. Perguntaram para o Mombrana, como é que eu faço para encher do Espírito Santo? O profeta disse, leia a Bíblia e ore. Receita do profeta, né? Leia a Bíblia e ore. Pronto, acabou. Não inventa moda não. Não precisa pular de cima do prédio, nem de cima do morro, nem ver a piruleta. Né? Amém? Deus abençoe os irmãos. 10 para as 9. 40 minutos já depois. Graças a Deus, né? Amém. Vamos orar? Amado Deus e Pai Celestial, muito obrigado, meu Senhor, pelo recado, por tudo que o Senhor tem nos dado, as tuas bênçãos, Senhor, a tua paciência conosco, a tua misericórdia. Muito obrigado, Senhor. Continua, Senhor, nos sustentando com tua mão forte. Enche-nos com teu Espírito Santo, guia-nos em tua santa palavra, Senhor. Que nós possamos, Senhor, estar satisfeitos com isso.
e não venhamos a buscar mais nada além do que o Senhor já tem nos dado e através do teu servo, profeta dessa era, Senhor. Fortalece, Senhor, o nosso ânimo, nos livra das garras do inimigo. Põe todos os irmãos na tua presença e peço misericórdia, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém.